E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vou falar sobre a rinite e a sinusite. Na verdade, a intenção é uma aula para poder orientar a população em geral. Isso não é uma aula específica para especialistas ou para médicos, mas para você que tem problemas com rinite e sinusite, ou não só você, a família, os parentes, os amigos que sofrem um pouquinho com o nariz, principalmente nessa época do ano, quando temos variações de temperatura ou, na verdade, na fase da seca ou com as queimadas, a intenção é orientar. E vou explicar em 4 etapas. A primeira, eu vou explicar o que é a rinite e a sinusite e o que eu sinto quando vou ter isso. Depois, os tipos de cada situação e por causa desses tipos de rinite, nós determinamos o tratamento e a investigação correta. A terceira parte é o que eu posso usar de medicamentos e o que nós médicos pensamos quando indicamos determinados medicamentos. E na última, quando nós precisamos investigar e o que eu posso fazer para ser investigado. O que faz me ficar doente com tanta frequência e o que eu posso fazer para controlar. E a intenção dessa investigação é para, na verdade, otimizar o custo de remédios que possam ser usados à toa ou medicamentos que possam não funcionar. A investigação serve para ver qual que é o que te ataca e isso é pessoal. Então, por isso que muitas vezes pegar um remédio de um parente ou de um amigo pode não funcionar em você se não for apropriado para aquilo que você precisa. A investigação médica é imprescindível, ela é muito importante para sabermos o que você realmente precisa. E para começar minha apresentação, então, explicando que eu sou formado pela USP São Paulo, não somente como médico, mas também onde eu fiz minha residência médica em otorrinolaringologista. Sou membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e também faço parte do departamento científico em otorrinolaringologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E eu atendo em São José dos Campos. Faço parte do corpo clínico da Santa Casa de São José dos Campos e do Prontil Hospital Infantil, além de atender meu consultório. Mas para o pessoal que mora longe, também tenho o teleatendimento para poder dar o suporte e ajudar vocês, caso precisarem, se estiverem muito longe de São José dos Campos. E o primeiro dado que eu trago para vocês é que cerca de 1/3 da população brasileira apresenta algum grau de rinite. Sintomas nasais, catarro, entre outras coisas que eu irei falar, mas é muito prevalente. Muita gente no Brasil tem problemas respiratórios na parte nasal. Não somente você ou algum amigo, mas praticamente 1 a cada 3 brasileiros tem problemas com o seu nariz. E em relação à sinusite, que pode estar associado com essa rinite, muitas vezes a rinite tem um efeito de causador ou de potencializar os sintomas da sinusite, cerca de 20%. 1 em cada 5 brasileiros tem problemas também de sinusite, que pode acontecer em surtos, principalmente durante o inverno. E aí vamos começar pelo primeiro passo, que é explicando o que é rinite. A rinite é uma irritação, é algo que vai entrar em contato com o seu nariz e provocar uma reação. E essa irritação é o que vai provocar os sintomas clássicos que nós iremos falar a seguir. Mas no que acontece que é algo que vai entrar em contato, pode ser de origem infecciosa, uma gripe, um resfriado, então de origem viral, ou às vezes uma bactéria causando um processo inflamatório, e é mais comum também na sinusite, quando esse catarro está um processo inflamatório mais interno, e aí não somente no nariz, mas na estrutura ao redor do nariz chamada seios paranasais, os seios da face, e que eu vou explicar daqui a pouco como é que funcionam essas estruturas, mas o que acontece? Algo entra em contato e também das não alérgicas, poeira, cheiros, variação de temperatura, algo vai irritar o nariz e provocar uma reação. E é essa irritação que vai levar às crises ou determinadas épocas do ano, ou às vezes o ano inteiro em algumas pessoas. Além disso, fatores hormonais, por exemplo, nas gestantes, o hormônio da progesterona, da mesma forma que algumas gestantes ficam com as pernas inchadas, o nariz mais batatudo, ele também vai provocar um pouco de congestão e irritação nasal pelo fator hormonal. Se eu já tenho uma rinite prévia, às vezes os sintomas são mais fortes, ou às vezes a pessoa que não tem problema pode ter o sintoma apenas durante a gestação, principalmente durante a fase que temos os extremos dos hormônios, que é o primeiro trimestre e o final da gestação. Lembrando também que alguns remédios também podem induzir, que nós chamamos de rinite medicamentosa, aquela causada por aquele descongestionante que o pessoal às vezes acaba popularizando, chamando que é um sorinho para destravar o nariz, mas esse descongestionante, eles contêm uma medicação que faz um efeito rebote. Quando passa o efeito, ele tranca mais e irrita mais o nariz,
provocando aquela sensação que está viciado nesse tipo de remédio e que não consegue parar de usar. Então, medicamentos que contêm oximetazolina ou nafazolina, elas têm uma propriedade descongestionante que pode fazer o efeito rebote. Em comprimidos, a pseudoefedrina, que existe em alguns antigripais, também pode causar esse efeito temporário e com piora depois do efeito. E, além disso, esses medicamentos podem alterar o funcionamento de alguns remédios, de pressão, de ritmo cardíaco, de enxaqueca e até mesmo alterações urinárias com a perda de força na micção em homens que têm problemas de próstata. E como é uma irritação do revestimento, então dessa pele de dentro do nariz, então que vai revestir toda a região respiratória. Ou seja, não somente o nariz vai ser afetado. Dentro dos seios da face, o canto aqui do meio dos olhos, essa carninha que tem onde desce a lágrima quando a gente chora, é uma estrutura respiratória nasal e por isso que muitas vezes quando temos irritações no nariz, podem ter também a irritação e coceira ou até mesmo o lacrimejamento por causa de uma irritação alérgica ou uma rinite mal resolvida. Também temos esse revestimento no fundo da nossa garganta, dando pigarro e aquela tosse típica do alérgico, e também dentro dos pulmões, só que aí alguns alérgicos têm a manifestação da asma, que nós chamávamos antigamente de bronquite. Dentro do ouvido também pode acontecer esse estímulo, provocando também muita gente aquela sensação de coceira, de tampar e destampar, igual quando desce a serra ou quando anda de avião, ou até mesmo a sensação que está sempre descamando a pele da entrada do ouvido. E agora, retomando um pouquinho, vou falar um pouquinho também da sinusite. A sinusite é um processo inflamatório que vai pegar os seios paranasais. E a função deles é aquecer e umidificar o ar que vai entrar no pulmão. Então, por entrar na região nasal, eles vão deixar o ar melhor para poder respirar. Numa época mais seca ou mais gelada, por exemplo, se você puxar o ar pela boca, você vai sentir aquele ar rasgando na região e até incomodando, dando até aquela sensação de tosse. Pelo nariz, o nariz tenta melhorar e diminuir essa irritação para quando nós respirarmos não termos tanta irritação. O problema maior é que se ele estiver mal ventilado, o catarro não conseguir sair, que é uma substância que vai ajudar a limpar a região nasal, ele acaba se contaminando por bactérias, causando as sinusites bacterianas ou causar sintomas típicas da sinusite, como a dor de cabeça e o peso, acima ou abaixo da linha dos olhos, sensação de cerre também, pressão pela congestão e também os sintomas mais persistentes. Por isso que muitas vezes a sinusite caracteriza por sintomas não tão intensos e imediatos, mas pelos sintomas mais arrastados durante semanas, meses e até casos de anos. Também algo que possa irritar a região, por exemplo, problemas dentários que ficam próximos da região do seio maxilar e que, se não forem resolvidos, podem também trazer essas bactérias para dentro do seio da face e causar sinusites de repetição. A pessoa toma o remédio de pronto-socorro, mas quando acaba o efeito do remédio, tem uma crise de novo. Então, quando nós temos sintomas recorrentes, muitas vezes pode ser consequência de algo que está afetando a região. É claro que com muito mais frequência, quem tem alergias e a rinite crônica é muito mais fácil de acontecer do que quem não tem esses problemas. E por isso que muitas vezes, a maioria dos casos de quem tem sinusite, tem alguma rinite também associada, que é essa sensibilidade e essa reação exagerada com algo que não é necessariamente só bactérias e vírus. E agora vamos para a segunda etapa. O que eu sinto? Quais são os sintomas? O que eu vou sentir quando estou com rinite e depois o que eu tenho quando tenho sinusite? E a clássica, claro, por ser uma irritação, aquela coceira, não somente então no nariz. Como temos o mesmo revestimento, no meio dos olhos, dentro dos ouvidos e até na garganta, dando aquele pigarro ou até aquela sensação de rouquidão que eu tenho que ficar toda hora pigarreando para poder falar, já é um indicativo de uma irritação. E muitas vezes pode ser decorrente do mesmo processo que causa a rinite. E além disso, da famosa, aquela crise de catarro saindo, aquela cachoeira que não passa, o nariz escorrendo com muita frequência, às vezes em bebês pequenos ou crianças que o nariz é um pouco mais pequeno, a comunicação entre o olho e o nariz é a mesma do canal da lágrima. Por isso que quando a gente chora, a gente acaba assoando o nariz, só que se eu estou com o nariz carregado de catarro, pode sair essas secreções pelo olho. É claro que para adulto, às vezes o trajeto é muito maior, mas numa criança pode acontecer e aí o seu filho acordar com aquele olho grudando durante uma crise de alergia pelo nariz. Além disso, fora o catarro, o que é bem famoso é a congestão, o nariz entupir, seja por tanta secreção que esteja ficando dentro do nariz, como o próprio inchaço da região do revestimento que acaba atrapalhando na passagem do ar pelo nariz. E por causa justamente desse quadro de má ventilação, de estar entupido, podemos ter outros sintomas que são associados.
a dor de cabeça, pois apesar de muita gente pensar que a dor de cabeça frontal poderia ser só sinusite ou chamar somente a dor de cabeça de sinusite, numa rinite atacada com o nariz congestionado, ele também já pode provocar incômodo, porque vai estar mal ventilada a região nasal, o que é mecanismo-chave para alguns tipos de dores de cabeça, por exemplo, a enxaqueca. Caso de enxaqueca em que o neuro detecta esse catarro do nariz, eles costumam encaminhar para nós para a gente resolver isso, porque senão esse catarro parado é um dos gatilhos para enxaqueca e acaba atrapalhando ou favorecendo novas crises de dor de cabeça, tipo enxaqueca, principalmente quando o paciente fala que dói do olho para cima e com sensibilidade com alguns sinais, como por exemplo com claridade e com barulho, e pode ter um comportamento muito parecido com a enxaqueca. Mas também temos aquelas dores de cabeça por corpo peso na região, por causa do próprio acúmulo de secreções na região. E além disso, com esse catarro descendo, sensação de tampado ou de serra no ouvido, ouvido tampando e destampando, e aquele pigarro que já falamos, que o catarro desce e essa irritação permanece, e aquela sensação que eu estou puxando, que eu estou escarrando e está grudado. Ou muitos falam que é a sensação que tem uma bola parada no meio da garganta. E uma má respiração vai afetar também na qualidade do seu sono. A noite começa a ficar mal dormida, roncos e até mesmo em alguns casos mais graves a apneia, causando uma má qualidade do sono, fazendo eu acordar com dor de cabeça ou cansaço durante a manhã e durante o dia persistir essa sensação de que não dormiu direito. Isso vai afetar na sua qualidade de vida. E além disso, por causa desse padrão inflamatório, isso pode provocar sangramentos, principalmente nas épocas de estiagem e de baixa umidade, fazendo o nariz escorrer com um catarro misturado com sangue, ou alguns casos, aqueles casos de sangramento muito intenso, a ponto de procurar um pronto atendimento para estancar esse tipo de hemorragia. E na sinusite? Como eu falei que é um sintoma que muitas vezes vem mais aos poucos, para poder irritar a região mais interna, ele leva mais tempo, então os sintomas são mais arrastados. São bem parecidos, pode acontecer coceira, catarro, entupimento, a dor de cabeça, mas nem sempre todo mundo vai ter a dor de cabeça de sinusite, tá? Então, nem sempre dor de cabeça é sinônimo de sinusite. Mas o quadro arrastado já fala a possibilidade de ser um quadro mal resolvido ou crônico. E aí, muitas vezes, a sinusite costuma ser isso. Tá certo que a sinusite crônica ela dura semanas a meses, mas numa gripe mal curada também pode acontecer de virar sinusite, como já os antigos já falavam. Uma gripe mal curada pode virar uma sinusite ou até mesmo uma pneumonia, mas na verdade por causa dessa secreção que vai ficando, favorecendo a proliferação bacteriana, então vira como se fosse uma marmita de bicho, que eu acabo falando para os pacientes, e depois acaba descendo para as outras áreas da área respiratória. Então, vindo do nariz, garganta e depois cordas vocais e pulmão, e isso tem que ser tomado um cuidado, principalmente em crianças pequenas e idosos. E também devido a tanto tempo de catarro ficando, ele começa a ganhar coloração amarelada e ficando mais densa e ganhando até um pouco de cheiro. É comum as pessoas falarem da sensação de cheiro de alguma coisa estragada ou até mesmo cheiro de galinheiro, de gaiola, que é típica de algumas bactérias que infectam a região, ou pela parte nasal, ou se não, quando eu escarro, a sensação de estar saindo alguma coisa com um cheiro muito forte. E aí um adendo que eu vou botar aqui, uma coisa a mais, que é, eu estou falando um pouquinho dos tipos de rinites, para a gente entender por que a gente pede determinados exames. Porque às vezes a pessoa pode ter um tipo e não precisar, na verdade, de determinados medicamentos. Saber o tipo, para nós médicos, é importante para a gente direcionar um tratamento mais adequado e saber quais remédios vão funcionar no seu caso e quais remédios podem não fazer efeito. Então, por isso que sempre que eu tenho esses quadros arrastados, que eu tomo um remédio e não melhora, que eu fico toda hora tendo que comprar algum remédio para controlar meus sintomas, é importante um otorrinolaringologista e às vezes o suporte de um alergista ou do pediatra para ajudar a diagnosticar as causas e fazer um tratamento, não somente do que você tem agora, mas para evitar ficar doente toda hora. Então, das sinites, a clássica é a alérgica, aquela que o pessoal já conhece, que entrei em contato com pó, com cheiro, com pelo de bicho, com mofo, eu tenho uma reação com algo que não é uma bactéria, não é um vírus que vai me causar uma doença,
algo que está inerte, que não causa nenhum efeito sozinho, só que o nosso corpo acha que é um problema e acaba reagindo como se estivesse doente. É claro que, diferente das doenças, elas não costumam vir com febre e os sintomas no início são parecidos, mas depois a rinite responde bem aos medicamentos antialérgicos. Numa infecção, só um antialérgico às vezes pode ser insuficiente, pode não ser o suficiente para resolver todo o seu quadro e às vezes eu precisar de outras medicações maiores. E outro detalhe em relação à rinite alérgica, ela começa já desde os primeiros anos de vida, a pessoa já tem um histórico, não somente dela em relação às alergias, mas a família de alérgico. Às vezes já vejo até pai e mãe, às vezes não expressar tanto, às vezes, a questão alérgica, mas tem um histórico da avó que já tinha uma bronquite na infância, a tia que tinha sinusite, os primos que também têm problemas de rinite. Quando nós temos isso, a chance é muito alta dessa criança também ter dado alguma herança genética. Eu venho no pacote de informações que nós recebemos dos nossos pais e da nossa família, igual cor de olho, cabelo, a sensibilidade à poeira, a cheiros, isso pode vir geneticamente. Mas temos também a rinite não alérgica, que ela acontece geralmente em pacientes já mais velhos, então os adultos e principalmente os idosos, principalmente se já tiveram algum histórico de algo que irritasse o nariz por muito tempo. Uma delas, ex-tabagistas, pacientes que já trabalharam em indústria química com aqueles gases voláteis, deixam o nariz um pouco mais alterado. Vejo com muita frequência também as profissionais de cabelo, tá? Então as cabeleireiras que usam muito o formaldeído para algumas escovas, elas podem ter um fator muito irritante, maior até mesmo que as tinturas, que a gente observa muitas vezes. Alguns pacientes que também mexem com esmalte, por ser uma substância volátil, é claro que a concentração é muito menor do que, por exemplo, esses que são aplicados no cabelo. A concentração é muito alta desses produtos de alisantes e aí o problema não vai ser quem está usando esse produto, o cliente, mas o profissional que às vezes tem que fazer várias dessas aplicações durante o mesmo dia. Às vezes o ambiente não vai ser um ambiente sem cheiros ou fumaça. Às vezes é muito frequente a questão do cigarro e o ambiente às vezes não ser tão ventilado para uso desses produtos. Mas também, alguns vão ter com variações com choque térmico e vento na cara, ou às vezes, depois de algum trauma, alguma coisa pegou o nariz, raramente alguns que já tiveram algum procedimento mais intenso do nariz, como uma pequena porcentagem dos pacientes que foram feitas as rinoplastias e as septoplastias. Como mexe demais a estrutura nasal, alguns sensores do nariz eles podem ficar perdidos com esses estímulos e terem reações exageradas. Então, algumas pessoas que já operaram e ficaram com o nariz mais sensível, às vezes precisa fazer algumas medidas para não irritar a região. É claro que também a mudança da estrutura nasal pode deixar o nariz mais ressecado ou até mesmo com mais entrada de ar com sujeira que pode irritar mais. E às vezes a pessoa já tinha uma predisposição, só que não entrava tanto ar com poeira dentro do nariz. E lembrando que eu falei também no começo, a questão hormonal, principalmente nas gestantes, e na gestante a gente toma um pouco de cuidado, porque não podemos usar qualquer medicamento, nem tanto em relação a um bebê, mas muitas vezes alguns remédios que são usados para alergia ou antigripais, eles podem mexer na pressão arterial da mãe. E é um grande problema o aumento da pressão arterial nas gestantes. Lembrando que temos o risco da eclâmpsia e da pré-eclâmpsia, que é uma situação extremamente grave e que pode levar a risco de vida se ele estiver descontrolado na gestante. Temos também a gustativa, que acontece ao comer, principalmente em pacientes já acima dos 50 anos, que eles relatam que quando vai chegar a comida, tem que ficar sempre com aquele lencinho, limpando o nariz, assoando, porque começa a escorrer. Algumas pela temperatura do alimento pode variar, algumas por alguns temperos, ou algumas simplesmente pelo ato de chegar a comida dentro da boca, acaba estimulando. No processo de envelhecimento, algumas pessoas podem ter, ainda não está certo 100% qual o mecanismo que relaciona-se com esse tipo de reação, porém é muito frequente e às vezes a gente tem que fazer algumas medidas para não ter que ficar toda hora limpando ou para esse catarro ficar e virar uma sinusite, por exemplo, no futuro. E também, por último, lembrando também da medicamentose, como eu falei antes, aquele descongestionante causando o efeito rebote, piorando o quadro, desentopindo na hora e tampando quase 2, 3 horas depois, e aí dando aquela sensação que estou viciado no remédio. Na verdade, isso nós chamamos de rinite medicamentosa, ou seja, o remédio, quando passa efeito, ele causa um sintoma pior do que realmente é, e por isso que às vezes temos que tomar cuidado com esse tipo de remédio. Nas sinusites, o quadro, na verdade, que a gente acaba avaliando é onde que está sendo afetado e outras possibilidades. A alergia e as sinites são muito frequentes e principais causadoras do quadro de sinusite, principalmente com uma certa frequência.
Porém, temos outras situações que fazem tornar o quadro mais arrastado e é necessário uma avaliação nesses quadros que estão durando meses e anos. O mais famoso, o pessoal chama também de carne esponjosa, mas na verdade é o nome popular para qualquer coisa que entupa o nariz, mas o pólipo nasal, que acontece em pacientes que têm sinusite, ele acaba, são na verdade inchaços na mucosa, então a região incha, como se fosse uma picada de abelha, e tampa a região nasal, provocando massas que vão atrapalhar a respiração. A cirurgia retira eles, só que a gente tem que investigar os fatores de causa, porque senão o que causou pode crescer outro pólipo depois da cirurgia e aí começa a precisar de cirurgias sequenciais. Então, o mais importante, às vezes, do que retirar o pólipo é ver qual é a causa. A maioria dos casos tem uma forte relação com alergias também à aspirina e à asma, mas temos pacientes que não temos isso e a gente tem que acompanhar e fazer um tratamento para o controle desse tipo de reação. Às vezes, no tratamento clínico com medicamentos, eles podem murchar a ponto de não causar mais sintomas e protelar, deixar mais para frente a cirurgia de pólipo. Temos também, às vezes, problemas na estrutura do formato do nariz, como o crescimento ou desvio muito intenso para um dos lados, que pode acontecer em algumas pessoas, como o aumento das conchas inferiores, que são as estruturas que vão receber e filtrar esse ar com poeira, que aí acaba não conseguindo murchar e retendo esse catarro e deixando esse catarro preso, favorece toda hora as bactérias voltarem e causar mais inflamação. Como também disse duas outras vezes, alterações dentárias das raízes dos molares e dos premolares superiores, da parte de cima, podem entrar dentro dos seios da face e causar sintomas. Doenças também que vão deixar o catarro mais grosso, como fibrose cística, ou até mesmo tratamentos que podem deixar esse catarro mais grosso ou a pele mais irritada, como as quimioterapias e as radioterapias. E também as infecções difíceis de serem controlados, por exemplo, às vezes num quadro muito arrastado que o paciente está na UTI, às vezes pode acontecer da sinusite de UTI. Esse catarro retido causar infecções e persistir com atividade bacteriana, mesmo com antibióticos fortes dados para a UTI, e por isso que muitas vezes somos chamados para avaliar casos internados com essa secreção dentro dos seios da face desses pacientes. E agora, um detalhe que muita gente pergunta quando temos essa história de rinites e as sinusites é em relação à imunidade. Será que a minha imunidade está fraca e por isso que eu estou ficando doente toda hora? Não necessariamente. É claro que faz parte da avaliação também avaliarmos a quantidade de defesa que nós temos, tanto na produção de anticorpos, como se não temos algum problema na produção de células de defesa que ficam no nosso sangue, chamadas leucócitos. Isso pode acontecer realmente e o corpo, quando nós temos uma queda de imunidade, reagir como se fosse alergia, mas não necessariamente toda crise é igual a uma queda de imunidade. E por isso que nem todo caso é necessário algum remédio que vá induzir mais defesa ou algum suplemento que aumente a imunidade para diminuir as crises alérgicas. São casos específicos e não é a maioria dos casos. Isso tem que ser avaliado com o médico e também ser solicitado os exames para ver se realmente há necessidade de algum reforço nesse sentido. Mas o que acontece, principalmente na alergia, é como se fosse uma reação exagerada da defesa. A imunoglobulina E e os eosinófilos, que são as células que vão ser responsáveis pela reação alérgica, e o imunoglobulina E, que é o anticorpo que faz a reação alérgica, normalmente são defesas usadas para defender o nosso corpo de agentes que a gente consegue até enxergar a olho nu. Algumas defesas são para coisas que a gente não enxerga, como vírus e bactérias, mas esse tipo de defesa com eosinófilo e imunoglobulina E é uma defesa contra vermes, aquele que a gente enxerga, lombriga, penha. Então a gente enxerga e são bem compridos, são fáceis de serem vistas. Então é uma defesa para matar esses organismos maiores. Então a reação deles é bem intensa. Tanto é que na época quando nós tínhamos um problema sanitário muito grave, às vezes na verdade a gente tinha mais sintomas parecidos com alergias quando a pessoa tinha algum grau de verminose, mas não necessariamente todo sintoma alérgico é uma verminose. Pode ter a mesma ativação, só que o que vai acontecer, que eu comparo com alguns pacientes, que é como se fosse matar uma barata com um tiro de revólver. Você vai matar a barata, mas você vai destruir toda a sua casinha. Então vai fazer uma reação muito exagerada para uma coisa que não é nada, por exemplo, um pedaço de pó, um cheirinho, um mofo que está lá, que teoricamente ele não vai causar uma doença de dar febre, mas o corpo interpreta como tal e causa uma reação exagerada. E essa reação é o que causa os sintomas da rinite e da sinusite. Além disso, os pacientes que têm um estado que está sem defesa,
pacientes com imunossupressão induzida por remédios para tratamento de reumatismos, de lúpus, ou, por exemplo, pacientes que estão em tratamento de cânceres, que aí o tratamento acaba descendo demais a defesa dele, pacientes transplantados, que aí os remédios para evitar rejeição podem realmente influenciar na questão de defesa, então a defesa fica mais abaixo. Além disso, coisa que faz tempo que a gente não vê com o controle da terapia antirretroviral, mas os pacientes HIV descontrolados, com carga viral ainda detectável ou CD4 muito abaixo, eles podem ter reações parecidas com alergias, porque a defesa normal não está funcionando e aí eles tentam dar um jeito com a defesa maior que a defesa da alergia. E por que parece que todo mundo tem rinite hoje em dia? Já vimos aí nos dados que 30% da população do Brasil tem algum grau de rinite, mas parece que até mais gente tem esse problema. Principalmente porque, nos últimos anos, a industrialização e a poluição cada vez maior, não somente nos grandes centros, mas nas cidades médias também, vem aumentado cada vez mais. Viemos de uma época de baixa umidade e praticamente o inverno quase não teve com muita seca. Isso dispersa mais coisa no ar, como poeira e outros poluentes que vão irritar o nariz. E com isso nós temos mais sintomas em relação a isso. Existem teses também, pelo menos desde a década de 80, que a sujeira ajudaria o corpo a se acostumar com isso, saber quem que é quem e não reagir tanto quando vem um pozinho. Mas isso ainda não está totalmente comprovado. É claro que o excesso da higienização, às vezes exagerar e evitar a criança ter contato com um pouquinho de sujeira, realmente pode deixar o corpo reagir por qualquer coisa de uma forma exagerada, por exemplo, nas alergias. Mas também não precisamos descuidar da higiene básica de lavar as mãos e de limpar sempre o nariz com soro fisiológico. O que acontece também nos últimos anos é que agora sabemos como é que funciona e temos mais acesso a exames para dar um diagnóstico melhor e, inclusive, melhores tratamentos, que é o principal objetivo nosso como médicos nessa situação. O ar-condicionado pode até influenciar, não somente às vezes pela questão de limpeza, que às vezes não é sempre tão fácil em alguns aparelhos, mas também da mesma forma que ele vai mexer na temperatura, seja aquecendo ou esquentando o ambiente, ele vai retirar um pouco da umidade do ar. Isso torna o ar mais seco e aí a sujeira dispersa com menos facilidade. E além disso, quem tem problemas, a região já é mais ressecada, então ele é um ar mais irritante. Não somente às vezes ar-condicionados, mas também quando nós estamos com essa ar em alta pressurização, por exemplo, no avião. E outra tese é em relação ao baixo índice nutricional que nós temos com alguns alimentos ultraprocessados e às vezes erros alimentares comendo alimentos não muito saudáveis. É importante para a defesa funcionar bem e às vezes não recorrer da alergia para se defender, uma dieta equilibrada com frutas, verduras e proteína suficiente para ajudar a produzir anticorpos para se defender e para nossas células conseguirem ficar nutridas e funcionar de forma adequada. Mas em relação ao leite, o que temos é o seguinte: ele pode provocar alergia em pessoas que têm problemas de alergia ao leite, pessoas que já têm a predisposição. Isso é detectado em exames de sangue, é diferente da lactose. É um açúcar que tem no leite e algumas pessoas têm problemas na produção da lactase, da enzima digerir. Então é um problema digestivo e também dependendo da quantidade de leite que é ingerido. A alergia da proteína do leite de vaca é da proteína da estrutura. São 3 proteínas que podem causar reação: a albumina, a globulina e a caseína, e se a pessoa tem uma reação, ela precisa primeiro zerar o contato nos primeiros 4 anos de vida, mas isso já pode ser feito já a partir dos primeiros anos de vida, principalmente se a criança já tem um histórico de quando saiu do leite materno, começou com a comida normal ou com a fórmula, já começou com sintomas, não tanto de pele ou de secreção, mas frequentemente a cólica, de ter golfado, de ter problemas quando tomava o leite, a ponto de até trocar a fórmula para ele poder se adaptar melhor. Se ele teve isso, é bom um acompanhamento e depois de alguns anos fazer o teste de sangue para ver se ele não tem essa predisposição, pois ele tende a piorar as coisas. Mas lembrando que a população em geral que não teve problemas não necessariamente precisa ser retirado o leite. É só para quem tem a predisposição, quem já nasceu com a chance de ter problema com leite. Não é todo mundo que precisa. E outro dado é que temos com o leite cozido. O leite que foi cozinhado, foi processado em temperatura, essas proteínas quebram e não causam a reação do que se fossem in natura. Então, os alimentos à base de leite que foram processados em temperatura
em tese, na maioria deles, já tem uma redução drástica da quantidade de proteína que poderia reagir. E por isso que é uma arma para ser utilizada em crianças que estão começando a alimentação e têm problemas na introdução alimentar do leite. Só que isso é preciso um acompanhamento médico para saber qual o caso de cada pessoa. E o que eu posso fazer para evitar as crises ou pelo menos evitar uma piora? Primeira coisa, o ambiente. E aí a gente pensa sempre em ácaro, poeira. Deixou o ambiente fácil de manter limpo, arejado. Se eu não tenho tempo para manter minha cortina trocada, o carpete limpo, eu preciso, às vezes, retirar se eu não tenho condições de limpá-lo. Além disso, às vezes evitar o acúmulo de pelo dos nossos animais, dos nossos pets, especialmente o gato e o cachorro que vivem dentro de casa, e evitar que eles fiquem em contato principalmente com a espuma do nosso colchão e travesseiro, onde é muito difícil, mesmo encapado, de se livrar do ácaro. Além disso, uma umidificação às vezes, bacia d'água, toalha molhada, umidificadores, é claro que não por muito tempo, mas por um período curto, durante a fase de estiagem, já ajudaria bastante no ambiente dentro de casa. Além disso, moderar no uso e na temperatura do ar-condicionado. Variações de temperatura ou às vezes com pouca umidificação pode deixar o ar mais irritante para quem tem problemas de alergia. E é claro, se eu tenho problemas em relação a determinados perfumes, evitar o contato ou pelo menos ao contato com algo que irritar. Usar algum soro para tirar ele do contato de dentro do nariz. E se no ambiente de trabalho tiver algum contato com muito inalante, usar as EPIs, os equipamentos de proteção individual necessários para me proteger dessa intoxicação. Em cabeleireiros, eu sempre recomendo eles fazerem, não exagerarem na quantidade de escovas que são feitas ao mesmo tempo e sempre aplicá-lo num lugar bem ventilado, se possível. E depois do contato com esses agentes inalantes, o uso de soro fisiológico cada vez que for aplicado para não ficarem resíduos dentro do nariz, estimulando esse nariz continuamente. E o mesmo vale para trabalhadores em obras onde tem o contato com cimento, cal, e essa poeira de obra também pode irritar a região nasal. E vamos então para o terceiro passo, que é o que eu posso usar de remédio para ajudar. Lembrando que o remédio temos dois pontos. O primeiro é o curto prazo, resolver o sintoma que eu tenho agora. Só que não resolve a causa, ou seja, passando o efeito dele, voltam-se os sintomas e aí nós temos que pensar numa estratégia para evitar as crises, que aí seria o tratamento de médio e longo prazo. Pensar no evitar ter de novo. O que eu penso no curto prazo no momento que eu tenho crise? A gente usa o medicamento que nós chamamos sintomático, tirar os sintomas, que são os famosos antihistamínicos, que é popularmente chamado de antialérgicos. O que vai acontecer? Eles vão agir numa cascata de inflamação, que a reação alérgica provoca, e cortar os sintomas de forma mais imediata em poucas horas ou até poucos minutos, dependendo da potência deles. Nós usamos os antialérgicos, os mais comuns, desloratadina, loratadina, fexofenadina, bilastina, levocetirizina, tem entre tantos remédios que vão fazer o efeito. A maioria deles tem efeito de 24 horas, alguns têm efeito até um pouco mais curto, 8, 6 horas, mas nenhum deles passa de 24 horas do efeito. Ou seja, vai tirar o sintoma, mas no dia seguinte eu posso ter de novo a reação. A gente usa por um período curto para tirar você da crise, enquanto a gente investiga as causas e entra com medicações para tentar não ter toda hora as crises. E pacientes que têm problemas de tireoide, por exemplo, e não pode ser usado à torto direito. Além disso, se usado de uma forma abusiva, pode trazer problemas para o rim e para os fígados e também engordar. Então, temos que ter cuidado com esse tipo de remédio. Como temos muita secreção presa, também utilizamos os expectorantes para soltar esse catarro naquele momento, que às vezes podem também ser causa dos sintomas persistentes, principalmente quando desce para a garganta, ou até mesmo o catarro ficar lá e causar de novo uma sinusite, ou ficar mal drenado as secreções e essas secreções facilitarem para uma nova infecção por outro tipo de bactéria, causando de novo a sua crise, às vezes em menos de um mês. E os antibióticos, principalmente na sinusite? É muito frequente, na crise e no momento que eu estou com crise, precisar de um antibiótico, principalmente na sinusite. Mas ele não vai ser tratamento, ele vai matar a bactéria que está lá dentro. Mas todo o processo que gerou, ele não vai agir. Então, por isso que tratamentos de sinusite envolvendo apenas antibióticos não resolve totalmente o quadro. O catarro precisa sair, preciso não deixar juntar o que tem lá dentro e muitas vezes eu preciso de outras medicações para poder funcionar e por isso com muita frequência recebemos pacientes que tomaram apenas antibiótico e com a sensação que resolveu apenas parte do processo. Nós esperamos com o uso do antibiótico o catarro dar uma clareada e não temos febre depois do uso disso. E só.
desentupiu o nariz e saiu o catarro, às vezes é necessário outras medicações associadas e, dependendo de cada quadro, o seu médico indicar o remédio mais adequado. E dos tratamentos para não ter de novo, não ter que usar toda hora, e essa é a principal função do especialista nesta área. Primeira coisa, e o clássico, é o soro fisiológico. Com volume ou sem volume, o importante é molhar esse nariz e não deixar, primeiro, resíduos lá dentro, não deixar o catarro, que pode ser uma causa da sequência de infecções de repetição. Segundo, vai deixar a região hidratada e funcionando melhor e com melhor autolimpeza. Não vai ficar nada parado e também não vai ficar poeira ou nenhum agente inalante, alguma coisa dentro do nariz, estimulando a reação. E o terceiro, ele permite uma melhor absorção de alguns remédios se a região estiver hidratada, principalmente os remédios que nós colocamos dentro do nariz. Lembrando que, tendo a composição escrita isotônico 0,9% ou fisiológico, ela se trata do mesmo soro de limpeza. Soluções mais salgadas, que nós chamamos de hipertônicas, a gente usa com um pouco de precaução, pois por serem mais salgadas, tem um teor elevado de sódio, podendo mexer na pressão de alguns pacientes e também secar e ressecar mais a região, aumentando a sensação de irritação ou até mesmo prender as secreções. Então, esse a gente usa com um pouquinho mais de moderação ou só se a crise é muito forte ou precisa de um efeito mais imediato. O de uso diário, sempre eu prefiro usar o isotônico, o 0,9%. Alguns casos a gente pode ainda usar por um certo tempo ou algum tipo de antialérgico por um tempo mais prolongado para durar mais tempo aquele efeito de melhora. E às vezes uma medicação chamada Montelukast, que vai agir também na região, mas de longo prazo, que algumas crianças podem ter na forma de comprimidos mastigáveis ou de sachês dissolvíveis em meio pastoso, como também versão comprimida em adultos. Lembrando que já começamos a entrar em remédios que são necessários exames para ver qual que é a situação de cada um e qual resposta que ele tem. Nem sempre vai funcionar em todo mundo e é claro que precisa monitorar como é que ele vai reagir. Algumas crianças pequenas podem ter um problema do sono ou ficarem um pouco agitadas, principalmente quando começam a tomar alguns desses remédios, e isso é necessário um acompanhamento durante essa fase de adaptação com o remédio. E classicamente também aqueles sprays nasais. Os remédios de spray nasal, os corticoides nasais, eles têm uma ação lenta. Ou seja, na crise é uma porcaria, não funciona na hora. Mas eles ajudam a não ter crise toda hora. Então, se eu uso por dias seguidos, ele vai diminuir a sensibilidade. Então, se eu entrar em contato com o pó, eu não reagir dessa forma tão intensa. Eu tolerar. Se eu entrar em contato com o pó, mesmo tendo problema com alergia, eu aguentar e o meu corpo não reagir dessa forma. E com isso eu consigo usar menos remédio e ter menos crise. Lembrando que cada um pode ter uma facilidade com determinadas substâncias. Nós temos 3 principais aqui no Brasil, que é a budesonida, a fluticasona e a mometazona. E é claro que a critério do médico, ele vai ver qual que é o mais indicado para o seu caso. Alguns podem ser mais baratos, mas podem não ser tão efetivos. Alguns podem ser mais ressecantes e alguns podem ter um efeito melhor em outras áreas que você tenha problema, como por exemplo, nas conjuntivites ou também na questão de asma e respiratória pulmonar. É claro que muitos desses tratamentos também dependem do que você já usa de base e é importante relatar ao seu médico o que você já toma de remédios para a gente não atrapalhar. Diabetes, glaucoma e problemas de pressão alta demandam a gente ter um pouco mais de cuidado e não usar indiscriminadamente qualquer remédio para você. Casos mais intensos, às vezes a gente tem que usar um pouco de corticoide, mas com dosagem controlada e por tempo de uso monitorado pelo médico. Nunca faça uso de corticoide sem acompanhamento de um médico. E também nós temos os indutores de defesa, principalmente se eu tenho os problemas na produção de anticorpos e eu preciso controlar. Medicamentos que vão fazer o corpo produzir mais anticorpos poderão ajudar a ter uma defesa melhor e o sistema de alergia funcionar de uma forma mais adequada e não exagerada. E também, os casos mais graves, pode ser necessário as famosas vacinas de alergia ou chamamos de imunoterapias feitas pelos alergistas e imunologistas, de forma de enganar esse sistema e conseguir ter uma tolerância maior e com isso melhorar o uso de alguns medicamentos. Depende muito do nível de alergia e do tipo de rinite que você tem e os exames vão indicar a necessidade ou não. Não somente os exames, mas como é que se vai reagindo a cada tratamento. Isso sempre acompanhado de um médico, mais uma vez que eu estou insistindo. E as vacinas são muito importantes, principalmente duas. A da influenza ou da gripe, já que lembrando em 2009 tivemos uma alta incidência nos alérgicos às crises de gripe, do H1N1. Atualmente temos uma grande frequência do H3N2 e sempre o alérgico é um critério de prioridade para a vacinação de influenza. E a vacina do pneumococo.
conjugada que vai ajudar a dar mais resistência, lembrando que, e por causa disso, o pneumococo é uma bactéria muito frequente em infecções, não somente na sinusite, mas também na infecção de ouvido e até mesmo descendo as secreções, classicamente da pneumonia. Mas lembrando que não é só vai atacar o pulmão o pneumococo, ele vai causar também sinusites e infecções de ouvido em crianças principalmente. E mais uma vez lembrando do soro, nada vai funcionar se eu não limpar o meu nariz, se eu deixar o nariz com catarro e com poeira lá dentro. E o que não vai funcionar? Bom, já falei um pouquinho do descongestionante, que faz esse efeito imediato de desentupir, mas ele não vai sustentar a resposta e deixa o nariz mais entupido. E eu começo a usar de uma forma indiscriminada que vai trazer problemas para coração, para ritmo cardíaco, para pressão e para próstata. Isso nós temos que tomar cuidado. Mas também os suplementos vitamínicos nem sempre podem ser obrigatórios. Depende muito de como é que a pessoa está se alimentando e absorvendo esses nutrientes. Se a pessoa tiver bons hábitos, uma boa atividade física, uma alimentação equilibrada, pode não ser necessariamente ou preciso comprar uma vitamina para isso. Precisamos observar. Caso que precisamos ter uma suplementação, sim, mas não é para todo mundo a necessidade de uma suplementação. E outra coisa que quem está acostumado com esses sorinhos que reflatam com muito problema é a sensação de quando eu deito, principalmente, o nariz está trancado. Se isso está acontecendo, precisamos avaliar o seu nariz. E outra coisa é o uso incorreto do tratamento, ou seja, às vezes acontece do paciente pegar a receita e escolher o que ele quer usar. Quando a gente passa uma receita, nós estamos fazendo algo adaptado para as suas necessidades e algo que você precise. Quando o paciente não usa totalmente aquilo que a gente passa, pode ficar faltando alguma coisa e aí fica um tratamento meia boca que vai ter um resultado também aquém, muito abaixo do que deveria. Use sempre os remédios recomendados e também faça as medidas de limpeza indicadas pelo seu médico. O seu médico está te orientando a ter um melhor desempenho com os medicamentos que você vai comprar. E às vezes, usar só um ou outro, o efeito vai ser só temporário ou às vezes não ser tão satisfatório o resultado desse tratamento prescrito. Quando que eu devo procurar um médico? Então, como eu falei, sempre que eu preciso de medicamentos de longo prazo para evitar ficar doente toda hora, o médico tem que orientar, não somente para passar uma receita, mas acompanhar como é que você vai reagir, o quanto você responde a esse tratamento e se eu tenho alguns problemas ou de adaptação com esse medicamento que eu preciso fazer uma substituição. Isso é feito junto com o seu médico para controlar não somente o sintoma, mas ver se durante o tratamento os remédios vão funcionar e que você vai conseguir usar isso. E é claro, o principal fator que deve ser chamado a atenção para procurar um médico é que quando eu tenho toda hora doente por causa do nariz e os sintomas sempre vêm na mesma época, ou quando esse sintoma parece que não passa e se arrasta ao longo das semanas, meses ou até mesmo anos. Desde a questão nasal, mas até aquele pigarro persistente, é interessante investigar, pois pode ter algo mal resolvido e que pode fazer você gastar mais dinheiro ou virar uma coisa mais grave. Outro aspecto para se observar é que se aquele remedinho que eu comprei na farmácia que não está funcionando ou que eu peguei de um parente e não está legal, ou se eu passei mal com algum deles, o médico vai te orientar a ver qual que é o mais adequado e que é o mais indicado para o seu caso. Outra coisa que também podemos observar é se os sintomas estiverem piorando, por exemplo, começou pelo nariz, já está ficando rouco, com um pigarro mais intenso e começar com uma tosse cada vez mais carregada, é importante a gente escutar e ver se não está evoluindo para outros sintomas, no pulmão principalmente, e também se afeta outras partes do corpo. Como nós falamos, o revestimento é o mesmo na região dos olhos, dos ouvidos, da garganta e até mesmo no pulmão e em alguns alérgicos pode manifestar até aquelas alergias na pele também durante uma crise. E em crianças, observamos também, quando a criança fica com infecções de repetição, tomando antibiótico quase mês sim, mês não, ou todo mês tomando algum remédio mais forte, infecção de ouvido, garganta, amígdala, ouvido, é importante a gente dar uma olhada no que está acontecendo. Ou se não, essa criança que foi para uma internação para uma doença mais grave, mastoidites, sinusites que precisaram ser feitos medicamentos na veia, pneumonias, pelo menos uma internação. É necessário uma investigação não somente de alergias, mas também de como é que está a defesa dessa criança. Então, se a criança teve uma infecção mais grave, mastoidites, pneumonias e até infecções de repetição que foi necessário medicação injetável, é importante ser investigado. Além disso, crianças que roncam todos os dias mesmo que ele está bem, ou às vezes tem a sensação que o ouvido está tampando, sensação que está meio cheio, a criança mexendo, às vezes pode ter catarro que está vindo do nariz ou alguma coisa presa no nariz fazendo ele roncar. Também temos a adenose que pode contribuir para crises mais fortes em algumas crianças e isso precisa ser avaliado, não é normal uma criança roncar.
Adultos podem, mas precisamos também investigar, mas a criança não pode roncar em hipótese alguma. E relembrando a história do leite, crianças que tiveram problemas na introdução do leite, cólicas, refluxo, golfava ou até mesmo ficar mais encatarrada quando consome leite e derivados, é importante uma investigação para a gente saber o que está acontecendo e pedimos os exames necessários. E por último, quais exames que são necessários? O que o médico costuma pedir? Normalmente nós baseamos em duas coisas. Examinamos o paciente, mas nós temos exames que vão nos dar uma imagem mais interna. Às vezes precisamos da nasofilm, aquela câmera que olha lá dentro do nariz para olhar toda a região nasal, a adenoide e também como é que está a região das cordas vocais, essa função. Crianças que não deixam, ou às vezes crianças muito pequenas, podemos usar também aquele raio-x de cálculo, um raio-x lateral para ver a estrutura da adenoide que possa estar segurando esse catarro, contribuindo para as infecções e para as crises. Alguns casos, principalmente em adultos, pode ser necessário já um exame mais avançado, por exemplo, a tomografia de seios da face. Isso vai mapear toda a região nasal e a gente tem uma ideia se temos alguma coisa na estrutura que possa ou reter o catarro ou não deixar o ar passar. E também testes para ver ao que nós estamos reagindo. São feitos exames de sangue, chamados RAST. Temos também a versão de pele, chamada Prick Test, que ajudaria a identificar ao que eu tenho alergia. Lembrando que crianças muito pequenas podem não reagir ou o exame ser negativo e ainda ser alérgico. Também temos os exames de sangue normais, como o hemograma, e também pedimos exames para ver a quantidade de anticorpos e de defesa, para ver se também não é uma questão de imunidade, e aí sim nós pensamos em trabalhar nisso. Com esses dados, o médico é capaz de dar um tratamento adequado para a sua situação e também ter um melhor resultado no seu tratamento de longo prazo, ou seja, tirar o sintoma e não ficar doente toda vez que eu tenho contato com um cheirinho ou com um pozinho. Por hoje é só, espero que tenham gostado dessa aula. Foi um pouco mais longa, mas eu pude explicar um pouquinho do que eu queria fazer para a população, falar para a população o que vocês podem fazer e o que a gente pensa. Espero que ajude na sua situação e que também te estimule a procurar alguém para te ajudar. Procure sempre um médico especialista que possa te orientar a sair dessa situação. Até mais!